dia. O professor Emerson e eu, a gente resolveu tirar um momento para a gente fazer algumas questões com vocês de limites. E então a gente vai apresentar para vocês aqui algumas questões, abordar um pouco dos conteúdos que a gente está vendo. Afinal de contas, são 2 semanas que vai englobar os conteúdos que vocês não viram na educação básica, né? E a partir desses conteúdos a gente vai montar uma prova. Então, por isso que a gente vai fazer essas questões aqui, para vocês entenderem um pouco mais o que é que a gente quer que vocês aprendam, tá? Então, tem esse primeiro problema, eu só coloquei gráficos para vocês aí, tá? Então, observando esses 4 gráficos, eu vou querer fazer uma análise de limites deles, tá bom? Então, o problema vai ser o seguinte, suponha que você olha aquele primeiro gráfico, esse primeiro gráfico aqui, e eu queria saber qual é o limite dessa função quando o x estiver muito perto de 0. Só que nós vamos só ter uma ideia do qual seria esse limite. A gente não vai provar formalmente o que seria, é só uma análise gráfica, tá? Quando a gente olhar para esse outro gráfico, é a mesma história. Eu quero saber o que acontece com a função quando x se aproxima de 0. Quando eu olhar para este outro gráfico, eu quero saber também o que acontece com a função quando x se aproxima de 0 e esse outro quando x se aproxima de p, tá? Então, vamos só lembrar primeiro a definição de limite. Então, nesses gráficos nós vamos ter só uma noção intuitiva, mas a definição de limite nos diz o seguinte, que dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que se acontece a distância de x para p, o x não precisa ser p, porque a função pode nem estar definida em p, então essa distância maior que 0, isso menor que delta, isso tem que implicar que a distância da imagem da função menos o candidato ao limite, isso tem que ser menor que epsilon, tá bom? Então, essa é a definição de limite, e escrevendo de uma forma mais sintética, isso aqui significa x tendendo a p da f de x, isso é L. Então, essa é a definição de limite, tá? Se por acaso esse seu L for o f de p, se isso ocorrer, significa algumas coisas. Primeiro, a função está definida em p. F está definida em p. Porque senão não faria sentido nem você fazer essa conta, tá? A segunda coisa que significa é que se o limite existe e o limite é o f de p, então a nossa conclusão é que f é uma função contínua em p. Nota que nós não estamos analisando a função em outra região que não seja muito perto de p, tá? Então, quando nós conseguimos verificar isso, significa que essa função ela é contínua nesse ponto. Nada me garante nos demais pontos da função, tá, ok? Então, essa é a definição de limite. E isso que significa ser contínua. Então, geometricamente, a gente abordou o seguinte, que em uma função contínua, sempre o gráfico é algo desse tipo. Não tem saltos. Ele não tem coisas assim, de fazer isso, e de repente vir para cá, e de repente vir para cá. Isso não acontece. Esses saltos não acontecem em funções contínuas, tá bom? Esses pontos são chamados de pontos de descontinuidade, tá? Agora, na definição de limite, se você olha para a definição de limite de forma geométrica, suponha que este é o L. E esse aqui é o ponto P, tá bom? Então, o L é o limite, é para onde a função está indo. Então, significa que se você pega uma faixa de L menos epsilon
e L mais epsilon e L menos epsilon, isso que significa pegar um epsilon maior que zero. Então, você vai ter aqui uma certa faixa. Essa faixa, apesar dela parecer grande aqui no desenho, é só para vocês visualizarem, ela é uma faixa bem pequena, tá? A função, alguma hora, a função tem que estar dentro dessa faixa. Não importa por onde a função está indo, não importa, mas em um certo momento, a função tem que estar dentro dessa faixa. Eu não vou nem desenhar o que acontece com a função aqui perto do P. Não me interessa. Tá? O que eu sei é que nessa região, P menos delta e P mais delta, a função já está dentro dessa faixa. Tá? É isso que significa estudar limites. Tá bom? Muito bem. Então, tendo entendido isso, nota que se eu diminuir a faixa, naturalmente, o delta também vai diminuir. Tá? Então, tendo entendido isso, a gente pode agora analisar os 4 gráficos que nós temos. O primeiro gráfico, esse gráfico aqui. Eu não vou nem dizer qual é a função, não me interessa quem é essa função. Suponha que eu só te dou esse gráfico, não te dou nenhuma informação sobre continuidade, não falo nada disso. Você só está olhando para esse gráfico. Se eu disser assim, olhando para esse gráfico, você teria noção de quanto é o limite dessa função quando x tende a zero? Você vai ver que a imagem está se aproximando de zero. Tá? Então, é só isso que você precisa fazer. Você só precisa dizer que nós podemos inferir que o limite dessa função, se eu chamar ela de f, limite dessa função f, quando x tende a zero, está indo para zero. É só isso que você pode inferir. Você não pode, por exemplo, dizer que isso aqui é f de zero. Isso aqui está proibido pensar nisso. Porque eu nem sei quem é a função f. Eu só te dei o gráfico dela. Eu não disse se ela está definida em zero. Mas pelo gráfico eu estou observando que a imagem da função se aproxima de zero. Então, esse limite é zero. Tá? Esse que é o problema que eu quero que vocês consigam olhar para um gráfico e analisar para onde o gráfico está indo. Analogamente, olhando para esse outro gráfico, você vai ver que é um gráfico que ele vem uma onda um pouco grande, essa onda vai diminuindo, 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 diminuindo. A ideia é ter uma onda cada vez mais baixa, mais baixa, mais baixa, e ela também está se aproximando de zero. Está definida em zero? Não sei. Não sei. Então, se eu disser que esse gráfico 2, a função é uma função g, então a única coisa que a gente pode inferir é que o limite da função g, quando x tende a zero, também é zero. Será se é g de zero? Não sei, porque não disse se ela está definida em zero. Tá? Então, mais um gráfico que basta olhar para o gráfico, eu sei mais ou menos quem seria o limite. Agora eu tenho 2 outros gráficos diferenciados aqui embaixo. Esse gráfico aqui de baixo, não vou te dizer também qual é a função. A única coisa que você precisa perceber é que ele começa com uma certa onda, o período dessa onda vai diminuindo, ou seja, é como se fizesse uma onda rápida, depois uma onda mais rápida, e depois mais rápida, mais rápida, mais rápida. Eu estou aumentando a frequência dessa onda cada vez mais. Então, à medida que eu vou me aproximando de zero, a frequência que essa onda vai acontecendo é muito alta. Tá? Então, imagina que está ocorrendo isto aqui. Não vou desenhar precisamente o que consta lá, mas imagina que é algo assim. Eu vou colocar aqui uma faixa também. Suponha que isso aqui seja 1 e esse aqui seja menos 1. Então, o gráfico está fazendo isso. Ele não passa de 1, nem de menos 1, só que ele faz isso cada vez mais rápido e vai se aproximando de zero. Tá? Agora, se nós olharmos para a análise do que é o limite, o que é que a gente sabe do limite? É que quando
o x se aproxima do ponto P que eu quero analisar, a função ela vai se comportando muito bem. Ela vai se aproximando desse cara, do L. Só que este caso, eu quero me aproximar do zero. Eu estou chegando perto do zero. Só que a função ela não está se comportando bem. Ela não está se aproximando de alguém. Por exemplo, se eu pegar essa faixa, você nota que o gráfico da função nunca fica dentro da faixa. Ele sempre entra e sai, entra e sai. Se eu pego uma faixa menor ainda, o gráfico da função não está dentro dessa faixa. Então, à medida que eu vou me aproximando de zero, aqui, eu vou chegando perto de zero, o gráfico não se comporta de tal forma a permanecer dentro de uma faixa. Tá? Então, quando isso acontece, nós dizemos que o limite, se eu chamar essa função de função h, nós dizemos que o limite da função h de x, quando x tende a zero, esse limite não existe. Tá bom? É isso que a gente conclui. Outro gráfico. Esse outro gráfico aqui é típico de uma função definida por partes. Tá? Vou colocar aqui mais ou menos esse gráfico. Esse ponto P, eu nem te falo quem é esse ponto P, nem me interessa. Então eu vou pegar só um trecho desse gráfico. Vou pegar, ele é isso, e depois ele é isso aqui. Muito bem. Agora observa aqui. Vou pegar só esse trecho desse gráfico e quero saber, por exemplo, se eu chamar essa função aqui de função m. Quero saber qual é o limite da função m quando x se aproxima desse P. Quero saber quem é isso. Tá? Então, vamos supor que esse ponto aqui, suponha que esse ponto seja o 1. E suponha que esse outro ponto aqui seja o 2. Não tem problema quem são esses caras. Vamos só supor que seja 1 e 2. Eu quero saber o que acontece com a função quando x se aproxima de P. Mas x se aproximar de P, isso pode ocorrer de duas formas. Ou ele se aproxima pelo lado esquerdo, ou ele se aproxima pelo lado direito. Se aproximar pelo lado esquerdo é fazer o seguinte. Simbolicamente escrevendo, se escreve assim. X tende a P, aí a gente coloca um símbolo de menos aqui em cima. Dizer que eu estou me aproximando por valores menores que P. E esse lado a gente escreve como x tendendo a P por valores maiores que P. Então a gente coloca um sinal de positivo lá em cima. Tá? Agora nota, quando eu vou me aproximando de P pelo lado direito, a imagem desse ponto é 1. A imagem desse ponto é 1. A imagem desse ponto é 1. A imagem desse ponto bem perto continua sendo 1. Tá? A imagem nunca muda à medida que eu vou me aproximando de P. Aí você pode se perguntar, mas quem é f de P? Bem, pelo que eu coloquei no gráfico, eu não sei quem é f de P, porque eu não coloquei aqui bola fechada e nem coloquei aqui bola fechada. Não coloquei bola aberta e nem bola aberta. Pode ser que a função nem esteja definida no ponto P, e nem precisa. Tá? Isso que é importante você notar, que na definição de limite, não é necessário que a função esteja definida no ponto P. Tá bom? Daí nós colocarmos isso aqui, ó, ser maior que zero, essa distância ser maior que zero, porque a função pode nem estar definida nesse ponto. Então, olhando para cá, eu vou me aproximando pelo lado direito, então isso tem uma simbologia. A simbologia é limite de m de x quando x tende a P pelo lado direito, isso sempre está dando 1. Tá bom? Enquanto que o limite da m de x quando x tende a P pelo lado esquerdo, vamos ver o que acontece. Se você pega esse ponto, então a imagem dá 2. Pega esse ponto, a imagem dá 2. Não importa o quão perto você vai chegando de P, você indo pelo lado esquerdo, você pega esse cara,
a imagem dá 2. Então, a imagem sempre dá esse 2. Então, o limite, quando x tende a p pela esquerda, isso é 2. Tá ok? Então, nota que nós temos os limites laterais, que são distintos. Se os limites laterais são distintos, então o limite de x tendendo a p, ele não existe. Tá ok? Então, essa é a conclusão para esse tipo de gráfico. Tá? Muito bem. Então, esses são os problemas de gráfico que eu trouxe para vocês. Vamos fazer agora problemas com algumas contas. Tá? Vamos ver esse problema. Então, como se calcula esses limites? Vamos pegar esse primeiro limite. Limite de x tendendo a zero da exponencial de 2x menos o cosseno de x mais x² mais 1. Bem, como é que se calcula esse limite? O que é que a gente precisa olhar? Você tem aqui algumas operações, né? Vamos tentar destacar as funções que nós temos aqui. Você tem aqui uma função exponencial, você tem aqui uma função trigonométrica e você tem aqui uma função quadrática. Tá? Então, são 3 funções, onde essas 3 funções, nós sabemos que essas funções são todas contínuas. São todas funções contínuas. E ainda mais, você está calculando o limite dessas funções. Então, eu vou usar a propriedade operatória de limite. O que é que eu vou fazer, então? Então, você tem o limite da subtração, é a subtração dos limites. Se você tem o limite da soma, é a soma dos limites. Então, calcular esse limite é a mesma coisa que calcular esse outro limite aqui. X indo para zero, da exponencial de 2x, menos o limite de x indo para zero, do cosseno de x, mais o limite indo para zero, do x² mais 1. Pronto, tenho isso, né? Bem, a exponencial é uma função contínua, então o limite é o próprio valor da função avaliado nesse ponto. Então, isso aqui é exponencial de 2 vezes 0, menos, aqui é trigonométrica, que é contínua. Então, o limite é o próprio valor da função avaliado no ponto. Então, isso aqui é cosseno de 0, mais, aqui é a mesma coisa, uma função quadrática é a mesma coisa que a função avaliada no ponto. Então, isso aqui é 0 ao quadrado mais 1. Agora é só fazer conta. A exponencial elevado a 0 e elevado a 0 dá 1. Menos o cosseno de 0 é 1, mais 1 e o resultado dá 1. Tá bom? Então, esse é o resultado desse limite. Eu preciso fazer todo esse passo a passo? Não necessariamente. Você pode aplicar direto se você quiser, desde que você justifique. Você pode, por exemplo, essa é uma função contínua, essa é uma função contínua, essa é uma função contínua. Soma e subtração de funções contínuas é uma função contínua. Então, esse limite é a mesma coisa que eu pegar a função toda e avaliar no zero. Então, você pode simplesmente pegar isso tudo e substituir zero onde tiver x. E aí você vai achar o mesmo valor, que é 1. Tá? Muito bem. Então, essa é a nossa primeira conta. Vamos para o nosso segundo problema. O nosso segundo problema é limite de x indo para 16 de 4 menos raiz de x sobre 16x menos x ao quadrado. Tá? Vamos ver esse problema. O que é que nós temos aqui? Você tem um limite de um quociente, tá? Onde embaixo é uma função quadrática e aqui você tem uma função potência. Só que, se você experimentar pegar o 16 e substituir aqui, aqui em cima vai dar 0, porque a raiz de 16 é 4, 4 menos 4 é 0. Aqui embaixo também vai dar 0, porque vai ficar 16 ao quadrado, 16 vezes 16, então vai dar 0.
Então, você tem o que nós chamamos de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Você pode resolver esse problema usando a regra de L'Hopital, mas a gente ainda não viu essa regra, porque a gente precisa, para essa regra, a gente precisa entender primeiro o que é derivada. Então, não faz sentido aplicar agora essa regra. Se alguns de vocês quiserem usar a regra, tudo bem, se já souberem, podem aplicar, desde que aplique a regra de forma correta, tá? Então, vamos lá. O que eu posso fazer para evitar esse problema, então? Então, evitar esse problema, nota que o que está fazendo dar zero é o 16. Então, eu preciso tirar disso tudo, eu preciso tirar algo x menos 16. Alguma coisa desse tipo é que está me causando problema, tá? Então, a ideia é você pegar esse cara e multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dele, que é ele mais 4 mais a raiz de x. Então, vai ficar assim, ó, limite de x indo para 16, de 4 menos raiz de x, sobre 16x menos x ao quadrado, vezes 4 mais raiz de x, dividido por 4 mais raiz de x. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar, vou fazer aqui na frente. Aqui você tem o produto da diferença pela soma, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai ficar limite de 4 quadrado do primeiro é 16. Então, 16 menos a raiz de x ao quadrado. Dividido. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar x em evidência. Quando eu colocar x em evidência nesse fator, vai sobrar 16 menos o x. Vai ficar assim, ó, x vezes 16 menos o x vezes esse outro fator. 4 mais a raiz de x. Com esse x indo para 16. Agora, a gente se depara com um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? Essa raiz. Que você pode estar tentado a fazer logo isso. Cortar isso com a raiz e já dizer que a resposta de imediato é x. Mas isso tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se esse x fosse um número negativo, ia ter que tirar o módulo dele. Mas vamos ver quem é esse x. Esse x é um cara que ele está muito perto de 16. Se ele está muito perto de 16, ele está longe de ser um número negativo. Então, você pode cortar diretamente que a resposta vai dar só um x, tá? Então, o cuidado já está tomado aí, tá bom? Então, isso aqui vai ficar igual, limite de x indo para 16, de 16 menos o x dividido por x vezes 16 menos o x, 4 mais raiz de x. Agora sim, agora eu consegui fazer aparecer algo semelhante ao que eu queria. Quando eu notei que quando eu substituo 16 acontece 0 sobre 0, então eu precisava eliminar alguma coisa desse tipo, tá? Então já apareceu alguma coisa desse tipo. Apareceu aqui 16 menos x, que é equivalente a esse, a menos de um sinal, tá? Então agora eu vou simplificar isso, porque eu tenho x se aproximando de 16. Ele não é 16. Então você pode simplificar aqui, simplificar aqui. Só lembrando que esse fator aqui está sendo multiplicado por 1. Tá? Só para a gente não esquecer que em cima vai ficar 1. Tá bom? Então, o que é que nós vamos ter agora? Isso aqui é igual ao limite de 1 sobre x vezes 4 mais raiz de x. Isso com x indo para 16. Agora, nota, o nosso problema inicial era esse. Agora nós chegamos em um limite que não é a mesma coisa.
Esse é o limite. Mas nota que, em todo momento, nós estamos escrevendo sempre igual, igual, igual. Por que é igual? É igual no limite. Ele não é igual nas funções. Essa função, ela é diferente dessa função. Não são as mesmas funções, tá? Só que elas são iguais em todos os pontos, só não no 16. No 16, essa função não está definida. No 16, essa função aqui está definida. O que quer dizer isso? Eu posso pegar o 16 e posso substituir aqui, sem problema nenhum. Lá eu não posso fazer essa substituição, tá? Mas essa função é idêntica em todos os outros pontos. Pelo resultado que nós provamos em aula, significa que esse limite é idêntico ao limite que eu quero provar, tá? Então pronto, então eu posso agora continuar tranquilamente a minha conta. Agora eu posso substituir o 16. Vai ficar 16 vezes 4 mais raiz de 16. Isso vai ficar 1 sobre 16 vezes 4 mais 4. Tá? Aí você soma, multiplica e está finalizado o problema. Tá bom? Muito bem, então esse é o valor do limite. Vamos ver outro problema. O próximo problema é uma função definida por partes. Então eu tenho essa função f. Esse aqui é o nosso problema 3. Função f, ela é definida da seguinte forma. Ela é a exponencial de base e se o x for um número negativo, e ela é a função quadrática se esse x for um número maior ou igual que zero. Tá bom? Então é isso que nós temos dessa função. Vamos ver primeiro o gráfico dessa função. Antes de ver o gráfico, nota que ela é uma função definida por partes, tá? Onde cada parte é uma função elementar, que é a função exponencial e a função quadrática. E, mais ainda, essas funções são funções contínuas, tá? Então, as partes da função f são contínuas. Só que, muito cuidado, as partes são contínuas. Isso não garante que a função f é contínua. Então, nós queremos verificar se vai existir continuidade para a função f. Eu sei que essa aqui é contínua e essa aqui é contínua. Então, vamos agora olhar para o gráfico dela. Vamos ver o gráfico. Então, olhando para o gráfico dessa função, como é que eu esboço o gráfico disso? Se o x for negativo, o gráfico é o gráfico da exponencial. A exponencial de base e, o e é um número que é maior do que 1, então isso aqui é uma função crescente, tá? A gente já sabe como é o gráfico da exponencial crescente. Ela vai lá pertinho do zero, lá no menos infinito, depois ela começa a crescer e passa pelo 1, tá bom? Só que aqui está menor. Como está menor, é aberto. Então, no 1 é aberto, tá ok? Então, esse é o gráfico dela para a parte negativa do plano cartesiano. A outra parte, se for maior ou igual que zero, eu tenho que usar x². Como eu posso usar igual, então eu substituo aqui. 0 ao quadrado dá 0. Então, ele passa aqui pela origem. Passa pela origem, então bola fechada, e forma uma parábola aqui. Só o ramo da parábola, tá bom? Então, esse é o gráfico da função f. Esse é o gráfico da função f. Só pelo que nós escrevemos aqui, as partes da função f são contínuas. Então, conclusão que nós tiramos de imediato, que olhando para a função f, para o gráfico dela, de menos infinito até zero, f é contínuo. Só olhando para o gráfico, porque a gente já sabe que é uma exponencial. Então, de 0 até mais infinito, f também é contínua.
Nota que eu tomei cuidado de deixar aqui o zero aberto. Coloquei aqui o zero aberto. Por mais que aqui esteja fechado, tá? Porque agora eu preciso analisar a continuidade nesse ponto, no zero. Então vamos ver essa continuidade. Olha só. Para eu verificar se a função f é contínua em zero, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar esse limite. O limite da f de x, quando x tende a zero, será se isso aqui existe? E se existir, será se é f de zero? Essa é a pergunta, tá? Então a gente quer saber se existe e se existir se dá f de zero. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular os limites laterais. Então o limite da f de x, quando x tende a zero, pelo lado direito. Então eu vou me aproximar por esse lado. Me aproximando por esse lado, a função é a parábola. Então por esse lado é x² que eu uso. Então isso aqui é limite, f de x é x², de x indo para zero pela direita. Isso aqui dá zero. Tá? Então o limite lateral pelo lado direito está dando zero. Agora o limite lateral pelo lado esquerdo. Limite da f de x, quando x tende a zero, pelo lado esquerdo. O que é que vai acontecer? Vai ficar limite de x indo a zero pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo é por aqui, me aproximando por esse lado. Tá? Então estou fazendo essa aproximação. Fazendo essa aproximação, o gráfico é esse gráfico azul aqui. Mas isso é a exponencial, tá? Então, aqui é exponencial. Isso aqui, o limite de x tendendo a zero pela esquerda, vai dar exponencial de zero, que é 1. Tá bom? Então, esse é o valor. Nota que eu coloquei aqui um exponencial de zero, né? Aí tu podes ter a seguinte pergunta: mas a função em zero não é a exponencial. A função em zero é a quadrática, mas nós não estamos olhando para a definição da função. Nós estamos olhando para o sentido do que é o limite. O sentido do que é o limite é, à medida que eu me aproximo de zero, o gráfico está fazendo esse movimento, que é um movimento de exponencial. Então, no zero, ele tende a ter o comportamento da exponencial em zero. Eu não estou dizendo que esse é o f de zero, tá bom? Então, o limite pela direita deu zero e o limite pela esquerda deu 1. Conclusão: o limite da função, quando x tende a zero, tendendo a zero, ele não existe. Tá? Se ele não existe, não tem como isso aqui acontecer. Tá bom? O f de zero, quem é o f de zero? Eu olho para a função. A função em zero é x². Então, o f de zero dá zero. O f de zero é zero. E o limite? Esse limite não existe, então não pode acontecer essa igualdade. Então, isso aqui não vai rolar. Tá? Então, esse limite não existe. Continuidade, então, da função. Dessa forma. Concluímos que f é contínua em onde ela é contínua em todos os reais menos o zero. Tá bom? Em todo o domínio dela, que são os reais, ela é contínua. Ela só não é contínua onde ela muda no zero. Tá bom? Então esse é o nosso problema. Está resolvido já. Vamos para mais esse outro problema, onde nós utilizamos funções modulares. Então você tem que o módulo da f de x menos 3, isso é menor ou igual que 2 vezes x menos 1. E a pergunta é, qual é o limite da f de x
quando x tende a 1? Essa é a pergunta. Tá bom? Assim como a gente fez em sala de aula, nós chegamos a fazer um problema em sala de aula onde nós queríamos saber o limite da função f e nós não sabíamos quem era a função f. A mesma história aqui. Não sei quem é a função f. A função f não foi me dada, só foi me dada uma certa relação com funções modulares. Tá? E a partir dessa relação, eu tenho que saber o que acontece com essa função quando x se aproxima muito de 1. Tá? Então, o que é que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar de definição de módulo. A gente precisa lembrar o seguinte da definição de módulo. Que se você tem um R que é maior que zero, então, se você tem um R que é maior que zero, e te for dado o seguinte, que esse x, ele é, por exemplo, menor ou igual que R, o que isso significa? Isso significa que o x ele é menor ou igual que R e maior ou igual que menos R. É isso que significa, tá? Ou seja, ele está te dizendo que esse x está dentro de uma faixa, e essa faixa é de menos R a R. Então, nós vamos utilizar isso para resolver esse problema. Então, o que é que nós temos aqui? Você tem um módulo que é menor ou igual que uma coisa positiva, tá? Por mais que você diga, mas eu tenho um outro módulo aqui. Não me interessa quem é esse outro módulo. O que me interessa é que isso é equivalente a isso. Eu tenho algo dentro de módulo que é menor ou igual que uma coisa positiva. Isso aqui é uma coisa que, a menos que o x seja 1, isso aqui é positivo. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui, usando o que nós temos, então vai ser f de x menos 3 menor ou igual que 2 módulo de x menos 1, e isso é maior ou igual que menos 2 módulo de x menos 1. Tá bom? Então, a partir do que o problema foi me dado, eu já tenho agora uma certa noção do comportamento da função f. Tem esse menos 3 aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 3 nesse lado, aqui e aqui. Quando eu somar 3 em cada lado, você vai ter o seguinte. Aqui vai aparecer um 3, aqui vai cancelar com esse 3, e lá vai aparecer um 3. Então, vai ficar dessa forma. 3 menos 2 módulos de x menos 1, menor ou igual que a função f de x, menor ou igual que 2x menos 1 mais o 3. Tá bom? Então, isso que nós temos. O que foi que aconteceu agora? Você tem que a sua função f ela está limitada superiormente por uma função modular e ela está limitada inferiormente por uma outra função modular. Tá? E eu quero saber o que acontece com essa função quando x se aproxima de 1. Mas eu não sei quem é a função. Mas eu sei que ela é limitada por essas duas. Então, ao invés de olhar para essa função f, eu vou olhar então para essas funções modulares. Então, vamos ver o que acontece com o módulo dessa função, aliás, com o limite dessa função quando x se aproxima de 1. Vamos fazer isso aqui. Limite de 2x menos 1 mais o 3 quando x se aproxima de 1. Tá? O que é que você precisa saber? Que aqui você tem uma composição de função. Qual é a composição? Você tem aqui uma função afim e você tem aqui função modular. As duas são contínuas. A composição delas vai dar uma função contínua. Então, o limite de uma função contínua é a própria função avaliada no ponto. Então, você só precisa substituir no lugar do x,
o valor 1. Então vai ficar 2 vezes 1 menos 1 mais o 3. Vai ficar igual. 1 menos 1 vai dar 0, vezes 2 vai dar 0, e a resposta vai ter só o 3. Tá? Então, o limite desta função, quando x se aproxima de 1, é 3. Agora vamos ver essa outra. O limite de 3 menos 2 módulo de x menos 1. Quando x se aproxima de 1, mesma história. Essa aqui é uma função contínua. Se você está se aproximando de 1, basta substituir no valor de x 1. Você fazendo isso, você vai chegar, que vai dar 3 menos 2 módulo de 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, vezes 2 vai dar 0, então vai ficar 3 menos 0, que é 3. Então, olha o que temos. Uma função que é menor ou igual que a f, e a f é menor ou igual que a outra função. O limite dessa função está dando 3. O limite dessa função está dando 3. Qual resultado vamos usar? O teorema do sanduíche, né? É o teorema do confronto. Então, o que é que nós vamos usar? Essa função é limitada por essas duas. O limite dessa dá 3. O limite dessa dá 3. Então, pelo teorema do confronto, temos que o limite da f de x, quando x tende a quanto? Aqui você calculou o limite com x tendendo a 1. Aqui também com x tendendo a 1. Então, o teorema do confronto vai nos garantir que esse limite, quando x tender a 1, esse valor vai dar o mesmo valor dos limites que você calculou anteriormente, que é 3. Então, o nosso problema está resolvido. Tá bom? Então, muito bem, pessoal. Esses foram problemas que eu escolhi para estar resolvendo. O professor Emerson vai dar continuidade, tá? O professor Emerson vai dar continuidade fazendo outros problemas. Aproveitem muito, resolvam, refaçam essas questões. Lembre-se, não basta você entender eu fazendo, não basta você entender o professor Emerson fazendo. Você tem que fazer as questões, tá bom? Então, bons estudos. Olá, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade à aula de resolução de exercícios. O professor Leão já iniciou resolvendo alguns exercícios e nós vamos dar continuidade resolvendo alguns exercícios em relação a outros conteúdos, complementando o que o professor já trabalhou, tá bom? Eu vou começar com uma questãozinha a respeito de limites, tá? Ainda. Vamos resolver alguns limites, começando pelo item A desse primeiro exercício, que é o limite dessa função, raiz quadrada de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1 sobre raiz quadrada de 2x mais 3 menos a raiz quadrada de 5 quando x tende a 1. Tá? Então, como é que a gente pode resolver esse limite? A primeira coisa que a gente pode analisar é verificar se a função, se a gente pode fazer a substituição direta na função, porque se ela for contínua e estiver definida no ponto, lembra que o limite de uma função contínua quando x tende a um certo ponto do seu domínio, é a própria imagem pela função desse ponto, tá? Só que aqui a gente observa que essa função não está definida em x igual a 1, porque se a gente fizer a substituição, aqui no denominador vai aparecer 2 vezes 1, 2, mais 3 dá 5, então vai ficar raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5. Então essa função não está definida em x igual a 1. Então a gente tem que tentar usar aquela ideia da gente encontrar uma outra função que seja igual a essa função, obviamente diferente, com exceção no ponto 1,
tal que o limite dessa outra função exista. Se a gente conseguir isso, aquele teorema que nós já vimos em aula, em sala de aula, nos garante que o limite dessa função original vai ser igual ao limite dessa outra função, tá? Então, a gente vai mexer algebricamente nessa função original para ver se a gente consegue fazer isso, né? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer o seguinte. Aqui é a raiz de x menos 1 sobre raiz de 2x mais 3 menos raiz de 5. Então, a ideia aqui vai ser a gente pegar esse denominador e vamos multiplicar pelo conjugado dele, né? Então, a gente vai multiplicar aqui por raiz quadrada de 2x mais 3 mais raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 2x mais 3 mais a raiz quadrada de 5. Tá bom? Observa que quando eu faço isso, quando eu multiplico em cima e embaixo por esse fator, dessa função, eu não estou alterando, estou multiplicando, é como se eu estivesse multiplicando por 1 apenas, né? Porque a qualquer momento que eu queira, eu posso cancelar em cima e embaixo, então estou multiplicando a função original por 1, então não estou alterando ela ainda, tá? Então isso vai ficar assim, limite, quando x tende a 1, de raiz quadrada de x menos 1 vezes esse fator de cima, então raiz quadrada de x menos 1 vezes raiz quadrada de 2x mais 3, mais raiz quadrada de 5, tudo isso dividido por... E aqui é legal que quando a gente multiplica os denominadores dessa forma, multiplicando pelo conjugado, eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos. E aí a gente pode usar aquele produto notável, que o produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo. Então aqui eu tenho que vai aparecer 2x mais 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Então aqui vai aparecer raiz quadrada de 5 ao quadrado. Tá bom? Então isso aqui vai ficar da seguinte forma. Limite, quando x tende a 1. Aqui vai continuar do mesmo jeito. Raiz de x menos 1 vezes raiz de 2x mais 3 mais raiz quadrada de 5 dividido. E aqui eu posso fazer o cancelamento da raiz com esse quadrado. Aqui vai ficar 2x mais 3. E aqui também cancela a raiz com esse quadrado. Vai ficar menos 5. Então vai ficar 2x mais 3 menos 5. Então vamos colocar isso aqui, 2x mais 3 menos 5. E aí eu vou só organizar agora o denominador, que vai ficar assim, ó, limite, quando x tende a 1, é raiz quadrada de x menos 1 vezes raiz quadrada de 2x mais 3 mais a raiz quadrada de 5. Tudo isso dividido por 2x menos 2. Observa aqui. Aqui vai ficar 2x, 3 menos 5, menos 2. Ok? Agora, olha só. Se a gente parar nesse momento, a gente encontrou uma outra função que é igual a essa a menos de 1. Certo? Só que nessa nova função eu ainda não consigo fazer a substituição. Por quê? Porque essa nova função também não está definida em 1. Quando eu substituo o x igual a 1, aqui vai aparecer 2 vezes 1, 2, 2 menos 2, 0. Então essa função não está definida em 1. Então a gente tem que procurar alguma outra maneira da gente mexer nessa função. E aí, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 1. Esse 2 aqui, eu posso colocá-lo em evidência, certo? Que é 2x menos 2. Então, se eu colocar o 2 em evidência, aqui vai aparecer assim, ó, x menos 1. Ok?
E olha só, se você analisar bem, raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 1, a gente pode já ver algumas coisinhas envolvendo esses dois fatores, essas duas funções. Né? Então, como é que a gente pode melhorar o aspecto dessa função? Eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, olha. Eu vou deixar o x menos 1 embaixo da raiz quadrada de x menos 1, dessa forma. Eu vou agrupar esse com esse, e esse 2 eu vou deixar debaixo desse aqui mesmo, obviamente multiplicando. Então, isso aqui vai ficar raiz de 2x mais 3, mais raiz quadrada de 5, sobre 2. Observa que eu ainda não fiz, desse passo daqui para cá, eu não alterei nada. Eu só reagrupei os termos, né? Esse aqui eu deixei embaixo desse fator e o 2 eu deixei embaixo desse outro fator. Agora, observa, eu tenho o limite de um produto. E uma das propriedades que nós vimos em sala é que o limite de um produto de funções, né, se os limites dessas funções existirem, é igual ao produto dos limites, ok? Então, eu posso quebrar isso aqui em dois limites. Então, vai ficar assim, limite, quando x tende a 1, da raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 1, isso aqui é o primeiro limite, vezes o limite quando x tende a 1, da raiz quadrada de 2x mais 3, mais a raiz quadrada de 5, tudo isso dividido por 2. Então, isso daqui seria o segundo limite. Então, eu tenho um produto de limites agora. Ok? Então, isso aqui vai ficar assim. Olha só. Esse limite aqui, a gente pode fazer a parte. Essa função, ela não está definida em 1, então não posso substituir também. Mas essa função, ela está definida em 1. Então, como ela está definida em 1, e isso aqui é uma função contínua, então eu posso simplesmente fazer a substituição. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim. Ó. Eu vou manter aquele primeiro limite, depois eu resolvo ele. X tende a 1, da raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 1, vezes... E aqui eu vou fazer a substituição direta, que vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 1 mais 3, mais a raiz quadrada de 5, tudo isso dividido por 2. Ok? Então, isso vai ficar assim. Agora, aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode novamente multiplicar agora pelo conjugado do fator de cima. Quando eu multiplico pelo conjugado do fator de cima, vai ficar assim, ó, limite... Quando x tende a 1, da raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 1, eu vou multiplicar esse vezes a raiz quadrada de x mais 1 sobre a raiz quadrada de x mais 1. Ok? Todo esse limite, isso aqui é esse limite. Então, todo ele está multiplicado por isso. E isso aqui é igual a quanto? 2 vezes 1, 2, mais 3 dá 5. Então, está raiz de 5 mais raiz de 5. Bom, mas raiz de 5 mais raiz de 5 dá 2 raiz de 5. Então, tudo isso está multiplicado por 2 raiz de 5 dividido por 2, porque tem um 2 aqui. Ok? Aí agora vamos trabalhar nessa parte. Aqui novamente eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos. O que é o produto da soma pela diferença de dois termos? É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 1, quadrado do primeiro termo, raiz quadrada de x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 1 ao quadrado, dividido por x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Deixa eu só colocar mais para cá, para ter mais espaço. Aqui é x menos 1 vezes raiz de x mais 1,
E aqui é raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, todo esse limite está multiplicado por isso. E observa que esse 2 com esse 2 eu posso cancelar, então sobra só a raiz de 5. Então, todo esse limite está multiplicado por raiz quadrada de 5. Ok? E agora a gente pode cancelar essa raiz com esse quadrado, então aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado é 1. Então fica x menos 1. Então nós temos o seguinte, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, da raiz de x menos 1 sobre, aqui x menos 1 vezes raiz de x mais 1 continua, x menos 1 vezes raiz de x mais 1 continua, e tudo isso está multiplicado por raiz de 5. Tudo isso multiplicado por raiz de 5. Ok? E agora, olha só, quando a gente estuda limite, obviamente, a gente não está olhando diretamente para o ponto para onde o x está tendendo, né? A gente está olhando para valores cada vez mais próximos, nesse caso de 1. Então, aqui eu posso efetuar esse cancelamento tranquilamente. Isso vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, de 1, aqui eu cancelei, fica 1 aqui, né? 1 sobre isso, sobre raiz de x mais 1, e todo esse limite está multiplicado por raiz de 5. Mas, enfim, nós chegamos em uma função que está definida em 1 e é contínua, então eu posso simplesmente fazer a substituição. Então, eu substituo x igual a 1 aqui, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 1 mais 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 1 mais 1 vezes a raiz de 5. Tá bom? 1 sobre, substituindo o x igual a 1 aqui, raiz quadrada de 1 mais 1 vezes a raiz de 5. Bom, mas raiz quadrada de 1 é 1. 1 mais 1 é 2, então o denominador fica 2. E raiz de 5 vezes 1 dá raiz de 5. Então, tudo vai dar raiz de 5 sobre 2. Então, esse aqui é o valor do limite dessa função quando x tende a 1. Ok? Tranquilo, né? Então, teve bastante continha para a gente fazer. Vez ou outra pode aparecer um limite assim mais delicado, que você tem que fazer algumas manipulações, mas achei bem interessante esse limite e quis compartilhar com vocês, tá? O item B. O item B é esse daí. Limite, quando x tende a 1, do seno de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Novamente, vamos olhar para essa função e vamos tentar fazer direto a substituição, né? Ver se essa função está definida em 1. Só que quando a gente tenta fazer isso, aqui vai aparecer 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 mais 2 dá 0, ou seja, essa função não está definida em 1. Ok? Então, a gente tem que mexer um pouquinho nela para a gente encontrar algo que a gente possa utilizar. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Aqui está aparecendo seno de x menos 1. Seno de x menos 1 quando x tende a 1. Se eu conseguisse fazer com que aparecesse aqui no denominador o fator x menos 1, eu poderia tentar usar um dos resultados que nós já vimos nas nossas aulas, que é o limite fundamental trigonométrico. Lembra do limite fundamental trigonométrico? Vou colocar uma observação bem aqui no lado. Lembra que o limite, quando x tende a 0, do seno de x sobre x é igual a 1. Esse aqui é o limite fundamental trigonométrico, tá bom? Só que aqui eu não tenho seno de x sobre x, eu tenho seno de x menos 1, e aí a ideia vai ser a gente tentar fazer com que aqui no denominador apareça o x menos 1. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Bom,
Vamos pegar só a função, só o polinômio x ao quadrado menos 3x mais 2. Bom, x ao quadrado menos 3x mais 2 é um polinômio quadrático. Se a gente tentar achar as raízes dele, a gente pode observar o seguinte, ó, esse polinômio, a soma das raízes, posso tentar fazer calculando o discriminante, o delta, e calcular através da fórmula da extração de raízes de polinômios quadráticos, que alguns chamam de Bhaskara, né? Mas não é Bhaskara o nome, né? Tudo bem. Então, a soma é 3. Esse daqui dá para fazer por soma e produto, né? A soma é 3. E o produto das raízes é 2. Bom, então, se a soma das raízes é 3 e o produto é 2, significa que essas raízes são o quê? São 1 e 2, né? Dois números reais cuja soma seja 3 e o produto seja 2. Então, a primeira raiz é 1 e a segunda raiz é 2, né? 1 mais 2 dá 3, a soma é 3. 1 vezes 2 dá 2, o produto é 2. Ou seja, esse polinômio x ao quadrado menos 3x mais 2, x ao quadrado menos 3x mais 2, ele pode ser reescrito como produto de fatores envolvendo as suas raízes, da seguinte forma, como x menos 1, x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, que é 2. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a x menos 1 vezes x menos 2. Se você quiser comprovar isso, você pode efetuar a distributiva, x vezes x, x vezes menos 2, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 2, agrupar os termos e você vai verificar que vai recair nesse polinômio original. Tá bom? Ou seja, esse limite, que é seno de x menos 1 sobre esse polinômio, eu posso reescrevê-lo como limite do seno de x menos 1 sobre esse produto. E aqui no denominador vai aparecer o x menos 1 que nós queríamos que ele aparecesse. Então, vamos para o outro quadro, vai ficar melhor, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar assim, o limite, quando x tende a 1, do seno de x menos 1, mais para cá, seno de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, ele é igual ao limite, quando x tende a 1, do seno de x menos 1 sobre x menos 1 vezes x menos 2. Ok? E agora o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a 1. Eu vou agrupar essa função com essa, e essa daqui eu vou deixar à parte. Vai ficar assim, ó, seno de x menos 1 sobre x menos 1 vezes 1 sobre x menos 2. Então, observa que eu não tô mexendo em nada ainda na minha função. Eu só reagrupei as funções, porque seno de x menos 1 vezes 1 dá seno de x menos 1, e x menos 1 vezes x menos 2 dá x menos 1 vezes x menos 2, como estava escrito anteriormente. Tá bom? Só que, novamente, eu tenho aqui um limite de um produto de funções. O limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui vai ser limite de quando x tende a 1, do seno de x menos 1 sobre x menos 1, esse é o primeiro limite, vezes o limite quando x tende a 1 de 1 sobre x menos 2. E essa função aqui, ó, 1 sobre x menos 2, ela é contínua e está definida em x igual a 1. Então, basta que a gente faça a substituição. Só que esse outro limite, o limite dessa função, não é exatamente o que nós queremos. Olha só,
o limite fundamental trigonométrico que nós trabalhamos é seno de x sobre x quando x tende a zero. Esse limite fundamental dá 1. Não é exatamente o que nós temos aqui. Aqui nós temos o limite do seno de x menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Mas o que nós podemos fazer nesse limite? A gente pode usar aquela técnica da substituição que nós falamos durante as nossas aulas. A gente vai fazer para esse limite aqui, nós vamos fazer a seguinte substituição. Eu vou chamar de u o x menos 1. Quando eu chamo de u o x menos 1, eu posso observar que quando o x tende a 1, o u tende a 0, né? Porque o limite de u, que é x menos 1, quando o x tende a 1, é só substituir. 1 menos 1 dá 0. Então, quando o x tende a 1, o u tende a 0. Ok? Então, eu posso reescrever esse limite aqui da seguinte forma. Esse limite vai ser igual ao limite. Quando o u tende a 0, eu mudei a variável, vou reescrever uma nova variável, do seno de u, porque x menos 1 estou chamando de u, sobre u. E todo esse limite fica multiplicado por limite, quando x tende a 1, de 1 sobre x menos 2. É só substituir. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos 2. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar... Esse limite é o limite fundamental trigonométrico que nós queríamos usar. Limite de seno de u sobre u, quando u tende a 0, é 1. Então, tudo isso aqui é 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1 sobre 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. 1 sobre menos 1 é menos 1. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, esse limite aqui é igual a menos 1. Ok? Então, mais uma questãozinha de limite. E vamos para mais uma, para o terceiro exercício de limite, que é o limite quando x tende a 0 da raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado vezes o cosseno de π sobre x. Como é que a gente resolve esse limite? Limite quando x tende a 0 da raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado vezes o cosseno de π sobre x. Como é que a gente resolve este limite? Então, novamente, isso aqui é uma função que é um produto de outras duas funções. Essas duas funções que estão multiplicadas, elas são contínuas em seus domínios, como nós já vimos, né? Só que, para eu saber se essa função toda, se eu posso fazer a substituição direta, tem que ver primeiro se ela está definida em x igual a 0, que é o ponto de tendência, né? Só que essa daqui tudo bem, mas essa daqui a gente pode observar que ela não está definida em 0. Tem um problema aqui no argumento desse cosseno, ele não está definido em 0. É π sobre x. Não posso fazer a substituição direta de x igual a 0 nessa função para calcular esse limite. Então, eu tenho que verificar uma outra estratégia para a gente poder calcular esse limite. Então, o que a gente pode fazer para calcular esse limite? A gente pode observar o seguinte. Perceba aqui, a função cosseno, ela é uma função limitada. Ela é limitada no intervalo entre menos 1 e 1. Tá? Então, o cosseno de π sobre x, ele sempre está compreendido entre 1 e menos 1. Entre menos 1 e 1. Tá bom? Daí, multiplicando, se eu multiplicar essa desigualdade
todos os termos dessa desigualdade por raiz quadrada de x ao quadrado, de x ao cubo, mais x ao quadrado, obtemos o seguinte. Se eu multiplicar todo mundo por raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado, observa que esse fator é um fator positivo. O resultado de uma raiz quadrada é sempre maior do que ou igual a zero. Então, eu posso multiplicar tranquilamente e vou manter a desigualdade. Quando eu multiplico, vai ficar menos raiz... Deixa eu colocar mais para cá. Vai ficar menos a raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado. Vai ser menor do que ou igual a raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado vezes o cosseno de π sobre x, que por sua vez vai ser menor do que ou igual a raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado. Tá bom? Então, lembrei que o cosseno de x é uma função limitada entre menos 1 e 1. Multipliquei todos os termos dessa desigualdade por esse fator, que é maior do que ou igual a zero, as desigualdades se mantêm, e eu obtive isso. Agora, a gente pode notar o seguinte. A gente pode perceber o seguinte. O limite dessa função aqui, ó, da extremidade esquerda dessa desigualdade, de menos raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado, quando x tende a zero, que é para onde nós queremos que esse limite vá, quando x tende a zero, essa função é contínua em zero. Está definida também em zero, então é só substituir. Então vai ficar menos raiz quadrada de zero ao cubo mais zero ao quadrado. Só que zero ao cubo mais zero ao quadrado é zero, raiz quadrada de zero é zero, menos zero é zero. Então tudo isso aqui dá zero. Tá bom? E o limite, quando x tende a zero, dessa outra função aqui, ó, da extremidade direita, raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado, também é zero. Ela é contínua em zero, é só substituir zero, aqui dá zero ao cubo, zero ao quadrado, soma dá zero, raiz de zero dá zero. Então o resultado do limite também é zero. Tá bom? Aí olha só, a função da extremidade esquerda vai para zero quando x tende a zero, e a função da extremidade direita também vai para zero quando x tende a zero. Se as funções das duas extremidades da desigualdade vão para zero, tem um resultado que, inclusive, o professor Leão já citou na aula de resolução de hoje, que é o teorema do confronto. Ele nos garante, nessas condições, que o limite dessa função do meio também vai para zero. Então, podemos citar, podemos não, temos que citar, na verdade, né? Lembra que você está usando uma ferramenta matemática que garante o resultado que você vai usar, então você é obrigado a citar a ferramenta que você está usando. Então, logo, pelo teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, né, que também é conhecido, temos que o limite, quando x tende a zero, da função raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado vezes o cosseno de π sobre x também é igual a zero, tá bom? O limite dessa função do meio também vai para zero, porque o limite dessa função e dessa outra função são iguais a zero. Ok? Agora, uma observação. Nas nossas aulas, nós vimos um resultado do teorema do confronto que nos diz que se você tem duas funções f e g, tais que o limite da f, quando x tende a um ponto, é zero e a g é limitada,
né? Nessas condições, você tem duas funções. Tá escrito, o limite da f, quando x tende ao ponto, é zero, e a g é limitada, o teorema do confronto nos garante que o limite do produto dessas funções, f de x vezes a g de x, quando x tende ao ponto, dá zero. O teorema do confronto nos garante esse que a gente chamou de corolário, um corolário do teorema do confronto. Então, a gente poderia ter usado esse resultado também para resolver esse problema. Por quê? Porque essa função aqui, ó, a x ao cubo mais x ao quadrado, quando x tende a zero, ela vai para zero. E a cosseno de π sobre x, a gente sabe que ela é limitada, inclusive usamos esse resultado. Então, se essa função é limitada e essa função vai para zero, o teorema do confronto ou o corolário do teorema do confronto nos garante que o limite do produto daquelas duas funções também vai para zero. Ok? E com isso a gente fecha essas questões de limites. Então vamos para a segunda questão. A segunda questão nos diz o seguinte: seja f uma função contínua no intervalo de 1 a 5, sendo que o f de 1 é menos 2 e o f de 5 é menos 10. E aí ele pergunta, será que existe algum c no intervalo de 1 a 5 tal que o f de c é igual a menos 7? Será que isso é verdade? Olha só, ele não me disse como é a forma algébrica, digamos assim, da função f. Ele só me disse que ela é contínua nesse intervalo fechado de 1 a 5. E além disso, ele me disse que a imagem do 1, que é o extremo da esquerda do intervalo, é menos 2, e a imagem do 5, extremo da direita do intervalo, é menos 10. E aí ele nos pergunta, será que existe um ponto C no intervalo aberto de 1 a 5, tal que a imagem desse ponto C pela função f é igual a menos 7? Bom, vou fazer um esboço de um possível gráfico aqui. Eu não sei como é o gráfico dessa função. A única coisa que eu sei é que ela é contínua. Então aqui, ó, no 1, o valor que ela assume é menos 2. O f de 1 é menos 2. E no 5, 2, 3, 4, 5, ela assume menos 10. O menos 10 está lá para baixo. Vai ficar um pouquinho fora de escala, mas tudo bem. Menos 10. O valor que ela assume aqui, no 5, é menos 10. E aí a questão pergunta, será que existe um ponto entre 1 e 5, tal que a imagem desse ponto é menos 7? Então, vamos supor que o menos 7 esteja por aqui. Bom? Será que isso existe? Será que vai existir esse ponto C? Bom, e aí você lembra que nós estudamos nas nossas aulas que o teorema do valor intermediário, teorema do valor intermediário, esse teorema, ele nos diz o seguinte, que se você tem uma função contínua, se f é contínua, em um intervalo fechado AB, intervalo obrigatoriamente tem que ser fechado, tal que o f de A, vamos tomar sem perda de generalidade, que o f de A é diferente do f de B, tá? Você tem isso, deixa eu só escrever mais para cá. O TVI nos garante que
Se você toma um n qualquer entre o f de A e o f de B, então ele nos garante que existe um C entre A e B, tal que o f de C é igual a esse valor n. Tá? Novamente, teorema do valor intermediário nos diz o seguinte: se você tem uma função f contínua em um intervalo fechado, um único intervalo fechado, com f de A diferente de f de B, sem perda de generalidade, tá? Se você toma qualquer ponto entre f de A, qualquer valor, número n, entre f de A e f de B, o TVI nos garante que vai existir um ponto entre A e B, tal que a imagem desse ponto pela função f vai ser igual a esse valor n. Tá bom? E é exatamente o que nós temos nesse exemplo. Nós temos uma função contínua em um intervalo fechado. A imagem do 1 é menos 2. A imagem do 5 é menos 10. E aí ele pergunta se existe um ponto entre 1 e 5, tal que a imagem desse ponto seja igual a menos 7. Bom, menos 7 está entre menos 2 e 10. A gente pode, didaticamente, tentar desenhar o gráfico de uma função contínua, saindo daqui do x igual a 1 e y igual a menos 2, e chegar aqui no x igual a 5 e y igual a menos 10. Obviamente que vocês devem lembrar que quando a gente tenta desenhar o gráfico de uma função contínua, você tenta desenhar sem tirar o lápis do papel, né? Essa é uma característica lúdica de gráficos de funções contínuas. Então, se eu tentar desenhar aqui, eu não sei como é o aspecto desse gráfico, mas vamos supor que seja mais ou menos assim. Observa que em algum momento eu vou ter que cruzar a reta y igual a menos 7. Nesse caso aqui, cruzei a reta nesse ponto. Então, esse ponto aqui me diz que existe um C entre 1 e 5, tal que o f de C, pela função f, é menos 7. Então, como é que a gente pode justificar? Nós podemos justificar da seguinte forma. Eu só estou dando a explicação via gráfico, né? Mas você precisa escrever a tua solução. Então, como f é contínua em 1 e 5 e menos 7 pertence, então como é que a gente pode justificar isso de maneira precisa? Porque ali foi somente uma análise gráfica. Então a gente justifica assim: como f é contínua no intervalo de 1 a 5, fechado, e menos 7 pertence a menos 2 e menos 10, porque menos 2 e menos 10 são as imagens dos pontos 1 e 5. Né? Como isso está acontecendo, o TVI, o Teorema do Valor Intermediário, garante que existe um ponto C, pelo menos um ponto C, no intervalo aberto de 1 a 5, tal que o f de C é igual a menos 7. Tá bom? Então, essa é a justificativa a partir dessa análise para essa questão, ok? Pois bem, vamos para a última questão, último exercício, que é esse. Considere a função f de x igual a 2x mais o log natural de x.
Mostre que a equação f de x igual a 3 possui alguma raiz. Ou seja, estou querendo mostrar, dada essa função, estou querendo mostrar que essa equação f de x igual a 3 possui alguma raiz. Então, existe alguma raiz para essa equação. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, a equação f de x igual a 3, a gente pode reescrevê-la da seguinte forma. O f de x, a função f de x, é 2x mais o log natural de x. Então, eu vou reescrever aqui, ó, 2x mais o log natural de x, isso tudo tem que ser igual a 3. E, portanto, eu tenho que 2x mais o log natural de x, se eu passar esse 3 para cá subtraindo, vai ficar menos 3, tem que ser igual a 0. Então, eu chego nessa equação. Resolver essa equação, f de x igual a 3, é equivalente a resolver essa outra equação. 2x mais o log natural de x menos 3. Bom, resolver essa equação na mar, digamos assim, né, tentar resolver ela algebricamente, não é tão simples. Mas o problema, ele não pede para a gente encontrar o valor de x. Ele pede para a gente mostrar que existe algum valor de x que satisfaça essa equação. Então, como é que a gente pode mostrar isso? Para a gente mostrar isso, nós vamos utilizar o resultado do problema anterior, o teorema do valor intermediário também. Tá? Então, olha só. Para isso, a gente vai definir uma outra função como sendo essa parte da esquerda dessa equação. Né? Então, defina g de x, vou pegar uma outra função, g de x igual a 2x mais o log natural de x menos 3. Tá? Vou definir essa outra função. Observa que essa função ela é uma soma de uma função polinomial, uma função logarítmica e uma função constante. Então, ela é uma operação, é uma soma entre funções contínuas. Então, quando você opera funções contínuas, você obtém uma nova função que também é contínua. Tá? Então, note que G é contínua. Ela é contínua em todo o seu domínio. Como curiosidade, a gente pode observar que o domínio dessa função é todo x maior que zero, estritamente maior que zero, todo x real, por conta desse logaritmo. Lembra que o logaritmo ele é definido para valores estritamente positivos. Esse é o domínio da função logarítmica. Tá? Então, note que essa função é contínua. Além disso, aí vamos observar o seguinte. A ideia para a gente usar o TVI para esse problema é a gente encontrar um ponto cuja imagem da função seja positiva nesse ponto e um outro ponto cuja imagem da função seja negativa nesse outro ponto. Porque se um valor for positivo e outro valor for negativo, como a função é contínua, em algum momento o gráfico dela vai ter que cruzar o eixo das abscissas. Portanto, vai existir uma raiz. Tá? Então, eu posso observar o seguinte, que quanto que é a g de 1? A g aplicada em x igual a 1 vai ficar 2 vezes 1 mais o log natural de 1 menos 3. Bom, o log natural de 1 a gente sabe que é 0, então vai ficar 2 vezes 1 dá 2, menos 3 dá menos 1. E menos 1 é o valor negativo. Ok? E a g de... posso tomar 2 aqui, por exemplo. G de 2. Quanto é a g de 2? Vai ficar 2 vezes 2, mais o log natural de 2, menos 3. Bom, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 3 dá 1. Então, aqui vai ficar 1 mais o log natural de 2. 1 mais... Deixa eu... 1 mais o log natural de 2.
Log natural de 2 é um número real positivo, 1 é positivo, então essa soma é positiva. Ok? Então, olha só, graficamente, para fechar, o que nós temos é algo assim. Ó. Aqui está o 1, aqui está o 2. A G de 1 é menos 1. Então, ela vem bem aqui assim, mais ou menos. A imagem do 1 é negativa. E a G de 2 é 1 mais o log natural de 2. Vamos supor que esteja por aqui assim. É positiva. Ok? Como a função g, a gente já garantiu que ela é contínua, eu tenho que traçar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel, no meu caso o giz do quadro, sem cruzar. Se eu tentar traçar o gráfico sem cruzar o eixo das abscissas, eu não vou conseguir. Tá? Então, não sei como é o aspecto do gráfico, mas em algum momento eu vou ter que passar pelo eixo das abscissas. E nesse ponto, eu encontro uma raiz. Ou seja, logo, pelo teorema do valor intermediário, existe um ponto x0 entre 1 e 2, tal que a g de x0 é igual a zero, ou seja, x0 é uma raiz da função g. Mas daqui eu tenho o seguinte, quem é a g de x0? Eu posso vir aqui e posso substituir. 2 vezes x0 mais o log natural de x0. Então isso é 2 vezes x0 mais o log natural de x0 menos 3 igual a zero. E, portanto, eu acabei de mostrar que essa equação possui uma raiz, que é x0, posso até melhorar da seguinte forma. E essa equação, portanto, possui uma raiz também, que era o que nós queríamos mostrar. Nós queríamos mostrar que essa equação possui uma raiz. Consequentemente, essa outra equação vai possuir também alguma raiz real. Ok? Então, está mostrado o resultado desse exercício. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Aproveitem essa aula, estudem bastante e até uma próxima aula, tá bom? Forte abraço.